Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Grego para Brasileiros. Hoje vamos falar de um tema que suscita muitas especulações, muitas controvérsias. O tema é pirâmides. Como é sabido, no mundo todo existem pirâmides. No Egito, no México, na Guatemala, no Peru. Mas o que nem todos sabem, e talvez pouca gente saiba, é que também a Grécia possui suas pirâmides. Inclusive são, por exemplo, muito mais antigas do que pirâmides incas. E é muito interessante que esse é um tema controverso, porque essa pirâmide em específico, provavelmente, de acordo com a opinião majoritária dos arqueólogos, dos estudiosos, é datada do século IV a.C. Entretanto, há vertentes divergentes que consideram uma data bem mais antiga, no caso do terceiro milênio antes de Cristo. O fato é que há referências, e a referência mais antiga que temos é do segundo século depois de Cristo, e essa referência é de Pausanias, ou em grego Pausanias, em grego moderno. E ele faz ali a descrição de uma pirâmide em torno de 10 metros, e ele dá suas características, inclusive dá as características geográficas. Então, muito provavelmente se referia a essa pirâmide que veremos agora. Você vai ver o nosso passeio por essa pirâmide, né? Então o vídeo a seguir vai ser muito interessante, porque você vai ver o nosso passeio, você vai ver como é essa pirâmide. A gente passa em volta dela e a gente entra nela. E depois desse tour pela pirâmide, vou fazer algumas outras considerações. Vou mostrar também o texto de Pausanias, para vocês verem que a descrição bate. E essa pirâmide é tão controversa porque nós não temos certeza absoluta nem mesmo da finalidade dela. Segundo Pausanias, a sua finalidade era de tumba, mas há outros que entendem que teria tido o objetivo de funcionar como um forte, né? Outros entendem que poderia ser como frictor, né, para emitir sinais ali de fogo durante batalhas, né, porque ela tem uma posição estratégica ali em Argos, né, Argos, se for falar na pronúncia do grego, na região da Argólida ou Argolida em grego moderno. Então, vamos para o vídeo. Pessoal, estamos aqui na pirâmide grega, na região aqui da Argólida, né? Essa pirâmide se chama Piramida tu Elinikou. Vamos aqui então, olha que interessante. Não tem o topo, né? Mas a gente vê a forma piramidal muito antiga. Essa região é muito importante em termos de cultura micênica, né? E tem essa pirâmide, não é muito conhecida, mas realmente é interessante. É a minha primeira vez aqui, nossa primeira vez. Vamos divulgar os conhecimentos arqueológicos, né? Olha aqui, ó, aqui dá pra ver bem o formato. Parece que tem uma entrada ali, ó. Ah, tem uma entrada, ó, que legal. Tem uma entrada ali que é bonita. Agora a gente vai entrar na pirâmide grega.
Você já entrou numa pirâmide, Caio? Ainda não. Agora você já entrou, ó. Olha ali a Ioana entrando também. Vamos subindo aqui. E uma observação interessante é que este imponente monumento é todo construído em pedra calcária, que é típica da região, dura e acidentada, num molde cortado em trapezoidal e poligonal de blocos grandes de pedra. Interessante, pessoal. Muito bom. Agora eu vou fazer a leitura do texto de Epafanias, que se encontra em seu livro Viagem à Grécia. Lembrando que Epafanias é do 2º século depois de Cristo. Então é um historiador muito antigo. E isso está no seu 2º livro, falando ali da região que engloba Corinto. Ele diz o seguinte: à direita, quando se vai de Argos a Epidáurea, há uma estrutura que se parece muito com uma pirâmide e tem escudos em relevo na forma dos escudos argólicos representados. Foi com ele que Próitos lutou contra Acrísio pela realeza. E dizem que a luta terminou empatada e por isso se reconciliaram depois, pois nenhum nem outro conseguiram alcançar uma vitória decisiva. Dizem que então eles e seu exército se enfrentaram pela primeira vez armados com escudos. Para aqueles que caíram de ambos os lados, por serem concidadãos e parentes, foi feita uma vala comum neste local. Então essa foi a leitura do texto de Epafanias. Então ele entendia ele como uma vala comum, né, depois dessas batalhas, e teria sido usado ali como uma tumba. E tem um dado histórico interessante que o Epafanias dá, é que nessas batalhas aí, que teriam sido usados pela primeira vez escudos em batalhas. Então ele data aí como sendo em meados do 4º século antes de Cristo. Entretanto, em 1991, um grupo de pesquisadores liderado por Ioannis Liritsis chegou a uma datação diferente com base em outro método de datação, colocando essa pirâmide como pertencente ao 3º milênio antes de Cristo, isto é, em torno de 5.000 anos atrás. Entretanto, a professora Mary Lefkowitz contestou os resultados desse grupo de pesquisa e disse que, na verdade, os materiais examinados, as pedras examinadas, provavelmente referiam-se a uma base anteriormente estabelecida sobre a qual teria sido feita essa pirâmide. Então seriam bases ali pró-helênicas sobre as quais foram feitas
as pirâmides, essa pirâmide, e não que a pirâmide propriamente dita seria desse período. De outra sorte, para corroborar a visão de que não se tratava de uma pirâmide do terceiro milênio antes de Cristo, mas sim do quarto século antes de Cristo, o professor de arqueologia Adamadios Samson disse que o que existe de proto-helênico ali é apenas a base da pirâmide, né? Porque ela, segundo ele, havia sido feita sobre uma estrutura proto-helênica, mas a pirâmide em si não seria do período proto-helênico, não seria ali em torno do terceiro milênio antes de Cristo. Escreveu que já havia sido comprovado que este edifício, essa pirâmide, havia sido construída sobre estruturas proto-helênicas, né? Mas que a pirâmide em si teria sido do período clássico. E agora gostaríamos de saber a sua opinião. O que você acha de pirâmides em geral? Por que elas existem? Existe algum elemento em comum entre todas essas pirâmides espalhadas pelo mundo? Como os povos antigos podiam fazer estruturas colossais, milimetricamente precisas, naquele tempo, em eras tão remotas? Será que a tecnologia e os conhecimentos até então desenvolvidos não eram muito mais avançados do que nós supomos hoje? Como no caso de descobertas arqueológicas que revolucionaram a nossa visão sobre os povos antigos, os gregos antigos, como o mecanismo de Anticítera, que foi encontrado na ilha de Anticítera, na Grécia, que seria o primeiro computador do mundo, datado do segundo século antes de Cristo, que fazia cálculos astronômicos com muita precisão em relação a eclipses e outros fenômenos. Bom, digite aqui a sua opinião, e se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe com seus amigos, ajude o nosso canal a crescer. Nós temos muitos conteúdos interessantes, semelhantes a esse, que não são clichês, e eu garanto, vocês vão se surpreender com o que temos ainda a publicar. Confira sua inscrição, veja se você não foi desinscrito automaticamente e ajude-nos a vencer a barreira do algoritmo. Ajude-nos a crescer. Qualquer comentário aqui já nos ajuda. Por favor, deixe seu comentário, diga a sua opinião sobre o assunto. Isso nos ajuda muito. Nem que seja desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, deixar aqui seu oi, falar aqui como chegou ao nosso canal, isso é de extrema importância, porque realmente não é fácil a gente crescer nessa plataforma. Eu preciso da ajuda de vocês. Ajude-nos a crescer esse canal. E aí, bora aprender a língua mais fantástica do planeta? Este é o nosso projeto Grego para Brasileiros e lançamos o nosso curso de grego moderno. É simplesmente a forma mais interativa para os brasileiros aprenderem a língua grega. E ainda mais, você pode aprender em qualquer lugar, inclusive no conforto do seu lar, porque é totalmente online. E você pode ainda baixar essas videoaulas e assisti-las no modo offline. Quer mais vantagens? Não tem mensalidade, não tem taxa de renovação e o acesso é vitalício, acredita? Pois é. E conforme formos postando conteúdos complementares, você vai ficando atualizadíssimo disso, sem ter que pagar mais nada.
E você ainda tem acesso ao nosso livro digital no formato PDF. Você pode ler por meio do seu celular, Kindle e ainda imprimi-lo. Mas tem um porém: as vagas são limitadas, portanto, corra e se inscreva rapidamente. bit.ly/grego moderno. Te espero lá, Taleme!